Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar este vídeo trazendo uma temática um tanto diferente daquela que tem sido o foco deste canal. Porque o que aconteceu é que recentemente fui parar, por acaso, num vídeo cujo título me chamava alguma atenção, de um sujeito que criou um canal em que, pelo tipo de informação, parecia ser de alguém que pretendia falar algumas coisas sérias, de forma séria, sobre assuntos sérios, mas na realidade é um autêntico show de bobagens, de uma pessoa claramente desinformada sobre tudo, que dá mais a imagem daquele bêbado que entra num café e começa a perturbar toda a gente, a querer falar de tudo, mostrar indignação sobre uma série de coisas, sem conhecimento de coisa nenhuma, do que propriamente um site sério que pretende transmitir informação útil. E o que me assustou mais foi ver a quantidade de pessoas que subscreviam esse canal, não para gozar com a cara do cara, que é aquilo que ele merecia, mas para tomar aquilo como se fosse coisas sérias, como se ele de facto estivesse a falar seriamente sobre um assunto sério. Ora, como aquilo não tinha nada a ver com isso, embora fugindo um bocado da temática, como já disse, do tema, eu resolvi abordar exatamente o tema que ele traz, um dos temas que ele traz para o canal dele, e que realmente aquilo é difícil, eu não consegui mesmo ouvir até o fim, porque, desculpem a expressão, aquilo dava vómito. Ouvi tanta bobagem, tanta besteira junta, é uma coisa realmente só comparável com essa imagem do bêbado que entra no café e começa a perturbar todos os clientes. Isso teve a ver com o quê? Esse tema teve a ver com a questão de um assunto que de facto muita gente fala no Brasil. Não é que as pessoas estejam a discutir aquilo, não, mas as pessoas comentam que fala-se muito sobre o ouro do Brasil que veio para Portugal e que muitas pessoas veem isso como ouro roubado. Ora bem, de facto há muitas pessoas que pensam dessa maneira e evidentemente que elas pensam errado. No entanto, é preciso entender porque é que elas raciocinam dessa maneira. Elas raciocinam dessa maneira porque uma pessoa que tem uma informação histórica, que é verídica, que é um facto, o ouro de facto veio, milhares de toneladas de ouro veio do Brasil para Portugal. Isso é um facto, não vale a pena as pessoas estarem a desmentir isso. Elas veem essa informação aos olhos da cultura e do atual. E aí é que reside o erro dessas pessoas. O que acontece é que quando o ouro do Brasil vinha para Portugal, o Brasil era parte da coroa portuguesa. O Brasil, como colónia, aos olhos dos portugueses e aos olhos dos brasileiros, que no fundo também eles eram ou portugueses ou descendentes de portugueses, o Brasil era parte do Império Português. Portanto, levar ouro do Brasil para Portugal, ou melhor, no meu caso estou em Portugal, trazer ouro do Brasil para Portugal, não se tratava de roubo, tratava-se apenas de o ouro que é produzido em território nacional, que é levado para a coroa, que é onde está o governo. E isto, o que acontece? Essa mentalidade foi uma mentalidade perfeitamente aceite até o surgimento da Revolução Francesa e do Iluminismo, que é quando se começa pela primeira vez a discutir essa questão do colonialismo. Questão essa que se arrastou até praticamente só ao fim da Segunda Guerra Mundial, em que já havia uma consciência global de que esse conceito de colonialismo não era aceitável. Tanto assim que Salazar se negou a aceitar a ajuda dos Estados Unidos através do Plano Marshall, precisamente porque por trás da aceitação dessas ajudas estava a obrigação de Portugal abdicar das suas colónias da África e da Ásia. Mas, até à altura da independência do Brasil, esse conceito de imperialista era um conceito universalmente aceite. Portanto, não se pode olhar
os olhos dessa realidade aos nossos olhos atuais. Nós temos que fazer uma análise histórica aos olhos da sociedade daquele tempo. Portanto, o ouro veio para Portugal? Efetivamente veio. E não foi só ouro, foi diamantes. Como muitas pessoas saberão, o Brasil ainda hoje é produtor de diamantes e, sobretudo naquela altura, era muito diamantes que produzia. Por exemplo, existe no Brasil uma cidade chamada Diamantina, que se chama-se Diamantina precisamente pela quantidade de diamantes que era encontrado nos rios. Existem várias regiões no Brasil que durante anos foram explorados diamantes e outras pedras preciosas. Portanto, vinha efetivamente do Brasil muito ouro, muitas pedras preciosas para Portugal. Agora, portanto, em relação a isto, não se pode olhar para isto e dizer-se que esse era roubo. Aos nossos olhos de hoje, seria considerado roubo, já que é um país que vai a outro país buscar os seus recursos e levam para lá sem deixar nada em troca. Mas, aos olhos daquele tempo, não era assim. E prova de que isso era assim e que, de facto, a mentalidade era essa, foi o que levou, no fundo, à independência do Brasil. Primeiro, em relação à independência do Brasil, por exemplo, é preciso entender-se uma coisa, que está mal explicado, também aqui em Portugal. Porque, quando a coroa portuguesa sai de Portugal para o Rio de Janeiro, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam e de que, de certa forma, é dito nos livros, que a coroa se exilou no Brasil, não é exatamente isso. A coroa não se exilou no Brasil porque o Brasil era parte de Portugal. Portanto, ninguém se exila saindo do território, mantendo-se no território. O que aconteceu, de facto, foi que a coroa transferiu a capital do Império de Lisboa para o Rio de Janeiro. Foi a capital que foi transferida. E porquê? Porque naquele tempo, mais do que ainda é hoje, um país só se considerava que foi tomado quando a sua capital era tomada. Por isso, por exemplo, em que na Segunda Guerra Mundial a França só cai quando Paris é tomada pelos alemães. A Alemanha só se rendeu e foi tomada pelos aliados quando Berlim foi tomada. Porquê? Porque a capital representa o centro do Império. E quando a capital cai, é todo o Império que cai. Então Portugal, a transferir a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, o que fez foi, caso os franceses conseguissem tomar Lisboa, o Império não iria cair. O que iria cair era Portugal, que, nessa medida, passou a ser ele colónia do Brasil, entre aspas, aqui, evidentemente. Porque, dessa forma, a coroa garantiu que o Brasil continuava a ser parte de Portugal, assim como as colónias da África e da Índia. A questão é tão simples quanto isso. Portanto, e isso para o Brasil foi também extremamente benéfico, porque a coroa, ao sair de Lisboa, de Portugal, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, foi isso que permitiu que o Brasil acontecesse com o Brasil aquilo que não aconteceu com as colónias espanholas, que foram todas divididas em vários países muito mais pequenos. Foi o facto da coroa ter ido para o Brasil que permitiu que no processo de independência do Brasil, que já se estava, aconteceu, e até durante o século XX houve algumas tentativas de alguns Estados se tornarem independentes, como foi o caso da Bahia, que foi o caso do Rio Grande do Sul, e por mais que uma vez tentou se tornar independente, até São Paulo tentou se tornar independente. O que aconteceu é que, graças à presença da coroa portuguesa lá, conseguiu-se manter a homogeneidade do territorial e por isso que hoje o Brasil é um país tão grande como é. Portanto, se hoje o Brasil é tão grande como é, agradeça ao facto de Portugal, de certa forma agradeça a Napoleão por ter tomado a iniciativa de invadir Portugal e dessa forma levar a que a coroa portuguesa fosse para o Brasil, e da coroa portuguesa, porque ao ir para o Brasil permitiu manter essa união territorial que ainda hoje existe e que até é maior, porque, como sabem, por exemplo, o Acre foi adicionado ao território nacional, que era parte da Bolívia, foi uma conquista efetuada já no século XIX pelo Brasil
já república. Inclusivamente também no caso da Guerra do Paraguai, houve algumas partes do território paraguaio que hoje faz parte do Brasil e que eram, digamos, os paraguaios reclamavam como sendo território deles e hoje mantiveram-se como territórios nacionais e as fronteiras estão perfeitamente fixadas. Pronto, mas a questão que eu quero chamar a atenção é para esse aspecto. Portanto, primeiro, em relação à questão do ouro, nem está certo dizer-se que Portugal roubou o ouro, nem está certo dizer-se que o ouro não veio para Portugal, como algumas pessoas defendem, e nem todas essas riquezas. Elas efetivamente vieram, e foi muito, por exemplo, sobretudo durante o século XVII e XVIII, foram anualmente, eram toneladas de ouro, não era pouco ouro. Outra coisa, algumas pessoas comentaram a falar sobre ataques piratas a navios portugueses. Isso é tudo ficção. A maioria dos piratas que existiam nessa altura ou eram corsários, e no caso dos corsários evidentemente não atacavam navios portugueses porque os corsários estavam ao serviço da coroa inglesa, embora comportassem como piratas, eles estavam ao serviço da coroa inglesa e Portugal era aliado da Inglaterra, e em relação a essa questão de aliado é um outro assunto que eu vou falar mais adiante. E, portanto, Portugal não havia, os corsários, evidentemente, evitavam os navios portugueses. Eles iam muito mais, e por isso que sim, a frota espanhola, essa sim, foi fortemente atacada. Portanto, Portugal nem sequer tem conhecimento, é provável que tenha havido um ou outro navio que possa ter sido atacado por piratas de facto e não corsários, mas não teve um impacto muito grande no caso português. Eu nem sequer tenho conhecimento de nenhum caso, ao contrário dos espanhóis, que têm talvez centenas de navios na sua história que foram afundados e foram saqueados por piratas. No caso português não conheço nenhum caso, portanto admito que possa haver, mas de certeza que não teve nenhum impacto significativo em relação a essa quantidade de riqueza que veio do Brasil a Portugal. E agora vou entrar na outra questão, é a questão de que, como é que então, se de facto veio tanto ouro e diamantes, pedras preciosas do Brasil para Portugal, porquê que Portugal não é hoje um país dos mais ricos da Europa? Isso leva-nos a outra questão. E a outra questão é uma questão, de certa forma, cultural, e que é o seguinte: costuma-se dizer um bocado que aquilo que vem fácil vai fácil. Se calhar é um bocado isso que está em causa. E o que acontecia é que toda essa riqueza chegava a Portugal e ela acabava, na prática, por nunca ficar em Portugal efetivamente, ou muito pouco dela ficou em Portugal. Porquê? Porque o que os portugueses faziam perante tanta abundância de riqueza era simplesmente usar essa riqueza para comprar à Inglaterra uma série de bens que poderiam ser produzidos em Portugal. É claro que a Inglaterra, devido ao seu poderio, exercia também alguma pressão que isso funcionasse dessa forma. Veja-se o exemplo do vinho do Porto, que era praticamente o único bem que Portugal efetivamente exportava e que era explorado, e hoje, como se sabe, todas as casas de vinho do Porto, ou que hoje, mesmo aquelas que hoje são portuguesas, foram no passado propriedade de famílias inglesas. Portanto, até esse produto, que era um produto português que era exportado sobretudo para a Inglaterra, era produzido na região do Douro por ingleses que produziam em Portugal e levaram para a Inglaterra. Portanto, na prática, Portugal para os ingleses, e aí é que é a tal questão que eu queria chamar a atenção, da questão do aliado. Portugal, para os ingleses, nunca foi visto tanto como um aliado, muito mais como uma colónia. Para os ingleses, Portugal era muito mais uma colónia deles do que propriamente um aliado. A prova disso é que um facto histórico que foi comprovado recentemente, há cerca de uns 10 anos, talvez até menos atrás, foi descoberto um documento que comprova que a independência do Brasil não foi como se aprendeu no livro de histórias, como eu aprendi lá e como aprendi aqui também, e daquilo que eu sou uma pessoa que não só procuro estudar as coisas, não só aquilo que aprendo na escola, mas procuro me manter informado, compro por minha conta livros e vejo hoje com a internet, vejo na internet, interesso-me sobre todos os assuntos que interessam, os assuntos no modo global, mas sobretudo os que diz respeito a Portugal e Brasil, porque evidentemente tem o sangue tanto brasileiro como português.
interessam bastante essas duas realidades. Então, o que aconteceu é que nesse documento comprova que a independência do Brasil foi comprada. O Brasil pagou cerca de, penso que foi 6, não sei se, agora não estou certo, se foi 2, eu depois vou confirmar isto, mas penso que foi ou 2 ou 6 milhões de libras esterlinas que pagou como indemnização aqui entre aspas, a Portugal. E porquê que isto tem a ver com a questão dos aliados? É que precisamente foi pago em libras esterlinas, porque a esse valor correspondia precisamente a dívida que Portugal tinha perante a coroa inglesa, pelo facto dos ingleses ter apoiado os portugueses quando da invasão francesa. Aquilo que se aprende no livro de História é que os ingleses apoiaram Portugal por duas razões. Primeiro, porque Portugal era um aliado da Inglaterra, portanto, nesse sentido, a Inglaterra teria a obrigação de defender Portugal, e por outro lado, a partir de determinada altura, com o crescimento das conquistas de Napoleão, a Inglaterra, se Lisboa caísse, se Portugal caísse, a Inglaterra ia ficar em uma situação muito mais complicada, porque era praticamente, Lisboa já era praticamente o único porto que garantia recursos para a ilha. E, portanto, os ingleses tinham todo o interesse que Portugal não caísse na mão dos franceses. Mas, afinal de contas, veio-se a descobrir recentemente que a coisa não foi exatamente assim, que os ingleses de facto ajudaram, mas Portugal teve que pagar uma dívida, havia uma dívida por isso. E essa dívida não se fala, não tem no livro de histórias portugueses, muito provavelmente porque ela não foi paga por Portugal. Essa dívida foi paga pelo Brasil, porque ao assumir essa dívida perante a coroa inglesa, foi o Brasil que passou a estar obrigado a pagar essa dívida. E isso foi um segredo que foi mantido durante muito tempo, porque evidentemente que seria muito complicado para Dom Pedro I justificar perante os brasileiros naquela altura que um país que acabava de nascer, nascia já com uma dívida altíssima, porque esse valor, naquela época, era de facto uma dívida astronómica, sobretudo para um país que acabava de se formar. Então, evidentemente, essa informação se tornou totalmente confidencial, ao ponto de só recentemente ter-se descoberto esse facto. E isso, de certa forma, ajuda a explicar um pouco o porquê que, a partir do momento que Portugal sai do Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil passa a ser a Inglaterra e, inclusivamente, a Inglaterra esteve ligada ao Brasil durante muito tempo, sobretudo nas instalações, e aí é natural, porque foi lá que surgiu das ferrovias, mas também na exploração de energia elétrica. Por exemplo, no Rio, a principal companhia elétrica ainda hoje se chama Light, precisamente porque ela foi criada pelos ingleses e durante anos era uma empresa inglesa. Portanto, hoje, há alguns factos sobre esse domínio, entre aspas, portanto, desse privilégio que tinha nas relações entre o Brasil e a Inglaterra, com o facto de haver essa dívida e que o Brasil estava obrigado a pagar ao longo do tempo, e uma das formas, naturalmente, que encontrou para pagar essa dívida foi precisamente dando algumas concessões e alguns privilégios aos ingleses. Bom, este vídeo era sobretudo para esclarecer isto, era para as pessoas entenderem de uma vez por todas que na internet há muita informação útil e muita informação que vale a pena seguir, mas infelizmente há muita informação lixo. Infelizmente, o que mais há na internet é informação lixo. Eu dou muito valor, inclusivamente assisto e me entretenho bastante com aquelas pessoas que criam canais de entretenimento em que não têm nenhuma pretensão de dar nenhuma informação especial, aquelas coisas que eu acho até um bocado caricato, que aprendem algumas coisas das culturas também de outros países, como testar comidas, pessoas que estão no estrangeiro, que vão experimentar comidas, sei lá, um japonês, um coreano, um alemão, que experimenta a culinária brasileira e vice-versa. Eu, sinceramente, gosto de ver isso, entretenho-me e aprendo-se um bocado sobre as culturas das pessoas. Agora, quando a pessoa cria um canal que pretende ser um canal sério, que pretende dar informação séria,
e só fala bobagem, só fala besteira, conversa de café sem interesse nenhum, uma enxurrada de baboseiras, como se diz no Brasil, disparates, sem jeito nenhum. E que, curiosamente, a quantidade de pessoas dispostas a seguir essas pessoas, dispostas a dar valor àquela informação que não passa de informação lixo, sem nenhuma utilidade, que é contra a informação, não tem nenhuma ligação com a realidade. Enfim, bom, por hoje era isto. É provável que eu ainda venha a gravar alguns vídeos sobre esse tipo de temas, sobre as relações entre Portugal e Brasil, até porque eu acho que podem encontrar-se aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, olhar para alguns aspectos não só históricos como os económicos e sociais do Brasil e fazendo um contraponto com Portugal e ver onde algumas diferenças e algumas semelhanças, algumas coisas em que do Brasil tem algumas características que se assemelham a aspectos também de Portugal e outros aspectos diferentes, e sobretudo uma coisa que é natural que a maior parte dos portugueses tenham alguma dificuldade em analisar, que é o facto do Brasil, por ter uma dimensão continental, e fala-se isso é uma dimensão continental, mas é preciso entender que a dimensão continental é mesmo um país que é um continente. Basta dizer que o Brasil é muito maior do que a Europa, não é apenas maior, é muito maior que a Europa. E, portanto, eu acho a imensa piada quando vejo uma pessoa que às vezes vai passar de férias ao Brasil, no Nordeste, e diz, eu conheci o Brasil. É a mesma coisa que uma pessoa um americano chegar ao Algarve e dizer que conheceu a Europa. É evidente que as diferenças, por exemplo, entre Portugal e a Alemanha são gigantescas. A diferença entre um nordestino e uma pessoa que vive no Sul e Sudeste são totalmente diferentes. Há pessoas que se chocam quando vão ao Brasil, por exemplo, no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a impressão que têm é que estão na Alemanha, porque as características arquitetónicas e culturais, em muitos aspectos, se assemelham muito mais à Alemanha do que aquela imagem que a pessoa tem do Brasil. Até o clima é um clima mais parecido, e algumas pessoas também se chocam. Recentemente vi um vídeo de um inglês surpreendido por estar em Curitiba a passar frio. Que as pessoas, como é que pode estar aí todo agasalhado? As pessoas, os familiares deles a comentar como é que pode estar aí todo agasalhado no Brasil. E ele mostrou imagens de Curitiba com a geada, tudo branquinho da geada, mostrou que é frio. Portanto, os portugueses, de facto, é natural. Estamos a falar de um país continental, um país que tem, evidentemente, se em Portugal há diferenças num país tão pequeno, imagina diferenças que há num país que é maior do que um continente, como é o caso do continente europeu. Portanto, há muitos poucos brasileiros mesmo, que viveram toda a sua vida lá, que podem dizer que conhecem o Brasil de facto, quanto mais uma pessoa que está há algum tempo no Brasil, ou que for lá passar férias, esteve numa região do Brasil, e que tem a pretensão de falar do Brasil como se conhecesse de facto o país. Não é assim, evidentemente, e provavelmente irei gravar alguns vídeos precisamente para falar sobre alguns desses aspectos, algumas dessas diferenças, para de facto trazer alguma informação que as pessoas que tenham de facto interesse nessa informação, e informação de qualidade, informação com conhecimento e não informação lixo. Pronto, se você tem interesse em continuar a acompanhar neste canal, subscreva para se manter atualizado com os vídeos e vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima.